Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra e falar aos nossos corações. Que Deus abençoe muito, meu irmão, que Deus abençoe muito, minha irmã. Gostaria de agradecer novamente os irmãos que têm compartilhado e que têm ajudado a palavra a se expandir, não para a glória do homem, irmão, não para minha glória, não, eu não desejo glória, não, eu desejo que Cristo se faça conhecido através da minha vida. Então, se você se sentir abençoado pela palavra, compartilha, curta, comente, e assim o canal entende que é relevante e envia para mais pessoas automaticamente. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus. Capítulo 2, quero ler com vocês a partir do verso 3. Diz assim: Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Ali havia perto 6 potes de pedras usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho para o final. E eu quero já declarar de forma profética, irmão, que Deus tem o melhor reservado para cada um de nós, mas é no final. Então persevere. Irmãos, aqui começou o ministério de Jesus. E eu gosto de tudo isso, por quê? Porque mostra para nós justamente como Deus age. Deus age através de recomeços. A palavra de Deus começa praticamente com a criação de um homem e o casamento de Adão e Eva. O ministério de Jesus começa justamente, na verdade, a vida de Jesus começa com Deus trabalhando no casamento de José e Maria, que é a família. Posteriormente, nós vemos o Senhor trabalhando no ministério de Jesus com um casamento. E a Jerusalém Celestial, ela vai começar com um casamento também, o casamento do noivo e da noiva. O casamento do Senhor Jesus e da sua igreja, irmãos. Nós sabermos disso traz bastante, mas bastante mesmo, como que eu vou falar, segurança ao nosso coração, porque Deus é um Deus de recomeço e Ele tem um recomeço glorioso para nós. E esse milagre ele traz bastante informação para nós. Eu gostaria de fazer as aplicações pertinentes referente a esses versículos. Ele diz o seguinte. Fala assim, ó: Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Irmão, começa falando que depois de 3 dias, ou seja, que fala justamente da morte e da ressurreição, justamente da morte do velho homem do começo. Jonas ficou 3 dias na boca do peixe, esse é o sinal. E aí ele começou a cumprir a vontade de Deus, logo depois, pregando para Nínive. Jesus ficou 3 dias enterrados e logo depois o seu corpo glorioso foi enterrado. E 3 dias depois do seu batismo ele chegou nesse casamento. Fala que a mãe dele foi convidada e que também Jesus e os seus discípulos foi convidado. É importante nós vermos isso, porque fala que durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Irmão, como é bom ter alguém que identifique problemas que nós não percebemos. Como é bom ter alguém que, sabe, observa aquilo que nós não conseguimos ver. O vinho era um motivo de vergonha se acabar naquele contexto judeu. Era um motivo de muita vergonha. Aquelas festas de casamento, principalmente as de casamento, duravam em média 7 dias. Então, ela
detecta o problema e o que ela faz? Ela vai discutir o problema com os donos da festa? Ela vai discutir o problema com quem não pode resolver? Não, ela vai falar com Jesus. E como é bom, irmão, ter alguém que possa interceder. Como é bom ter intercessores que entendem que Jesus é a solução para qualquer problema. Em Jó capítulo 16, no versículo 20 e 21 diz: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante a Deus, como quem defende a causa de um amigo. E é esse o papel do intercessor, irmão. O intercessor não está aqui para apontar problemas, ele está para identificar o problema. Nós vemos isso na figura de Ezequiel 37, que intercede pela nação de Israel, que caminha entre o vale de ossos secos e não pisando nos ossos que já estão mortos, irmão. E ele profetiza. Então, profetiza, irmão, por aquele que intercede. Eu agradeço, a irmã Jéssica diz que está orando por mim, eu fiquei muito feliz, irmão. Sabe, intercedam pelo irmão Alisson, eu estou aqui de cá intercedendo por vocês, tá? Continue a vida de intercessão, porque onde há intercessão, há milagre. A palavra fala, no versículo 4, mulher, não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Irmãos, e aqui nós precisamos compreender, Jesus pecou? Não. Jesus não pecou, irmão. Jesus não andou em pecado. Jesus não pecou em momento nenhum. A palavra fala em Lucas 2, versículo 51, que em tudo ele lhe era obediente, submetendo-se às autoridades humanas. Mas ninguém pode comandar os passos de Jesus. Ninguém pode dizer, e não somente a Jesus, aqueles que andam como Jesus também, nós não podemos nós não podemos nos sustentar por planos meramente humanos. Não é a mãe de Jesus que diz a hora. Não é a mãe de Jesus que diz o que ele deve fazer. E muitas vezes nós temos uma dificuldade, não é verdade, irmão, de entender isso. Eu sei que às vezes essa dificuldade toma conta do nosso coração entre se submeter à autoridade e se submeter à autoridade de Deus. Mas Pedro ele fala claro que importa nos obedecer muito mais a Deus do que qualquer autoridade humana. Se não tiver condicionado pela palavra, que é o próprio Senhor Jesus, a palavra encarnada, irmão, a gente nem obedece, às vezes a gente fica em silêncio, para não desrespeitar. Olha o que Paulo nos ensina, mediante ao seu ministério, que começou. Um ministério, ele começa no céu, irmão. Eu quero repetir, um ministério, um chamado, ele fala, eu fui obediente ao meu chamado celestial em Atos 20, pregando para o rei Agripa e o governador Festo. Eu obedeci à visão celestial, é isso que ele fala. Mas aqui em Gálatas 1, ele falando justamente a uma igreja que questionava justamente isso dele, olha o que ele fala. Em Gálatas 1, versículo 15 em diante. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim ele resolveu revelar o seu filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciar aos gentios. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Também não fui a Jerusalém para trocar ideia com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para os desertos da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Depois de 3 anos, fui até Jerusalém para uma visita a Pedro pessoalmente, permanecendo com ele 15 dias. Você percebe o que Paulo fala? Bom, o meu propósito, o meu chamado foi me dado antes de eu nascer. Eu fui escolhido para ser dele. Para quê? Para representar Jesus, a palavra encarnada. É isso que ele estava falando, para revelar o seu filho em mim. E é isso que as nossas histórias fazem. As nossas histórias, quem entrega a vida para Deus, para que a vontade seja cumprida, deve compreender que é por meio da revelação da palavra, da revelação do Filho em nós, a fim de que pudesse anunciar a outras pessoas, irmão. Paulo tinha um ministério com os gentios, e ele falou que quando isso aconteceu, ele nem foi discutir com nenhuma outra pessoa, porque quem conhece o seu propósito tem certeza, irmão, e é o que Jesus está fazendo aqui, a mesma coisa. Olha, ele não foi em Jerusalém para trocar ideia com quem que era apóstolo. Por quê? Porque eram apóstolos como ele. Só vieram antes, só foram revelados num tempo diferente. Ele fala, pelo contrário, fui aos desertos da Arábia. E aonde nós somos preparados, irmão? Se não nos desertos, não é verdade? Olha, e ele fala, depois de 3 anos eu fui ter com ele, porque é necessário ter comunhão. E ele era totalmente submetido à liderança de Pedro. Mas principalmente à liderança de Deus.
Sabe, irmão, ninguém pode comandar os passos de Jesus, ninguém pode comandar a palavra implantada em nós. Os planos não são humanos, não são meramente humanos, e precisamos ter compreensão disso. No versículo 5, nós não vemos Maria chateada, fala: sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar, irmão. Um intercessor não se cansa, irmão. E ele nem faz biquinho para Jesus porque Jesus falou não para ele em algum momento. Sabe, vai fazer biquinho para Jesus, irmão? O intercessor, meu irmão, ele não se cansa e conhece o caminho do milagre. Qual que é o caminho do milagre? A palavra. A palavra. Irmão, eu tenho no meu coração que vocês, sabe, eu tenho as minhas experiências com Deus, e o desejo do meu coração é que cada um de vocês que me ouvem venham a ter experiências únicas com Ele, para que vocês mesmo possam anunciar e assim o reino de Deus se expandir. Esse é o desejo do meu coração, para que vocês possam viver os seus milagres, viver as suas experiências. O que eu estou aqui, irmão, e um profeta, a qualidade de profeta, muitas vezes eu sei que Deus me usa para confirmar uma palavra a vocês, mas não sou eu que vou dirigir os passos de vocês. Então, o que eu faço, irmão? Intercedo e aponto para a palavra, ou seja, aponta a palavra. Todas as pessoas que me procuram ajuda, irmão, vão receber ajuda mediante a palavra. Olha o que Samuel fala em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele fala: quanto a mim, longe de pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês, continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Irmão, e muitas vezes a gente fala, as pessoas não ouvem. Aitofel se desesperou. Logo depois de trair Davi, se unindo a Absalão, Absalão se nega a seguir o seu conselho. O que ele faz? Ele se enforca, suicida, porque não teve o conselho atendido. Irmão, a palavra, ela permanece imutável, e eu vou pregar a palavra, ensinar para vocês aquilo que Deus, o próprio Deus, aquilo que eu recebi dele. Se vocês vão obedecer ou não, é uma decisão de cada um. O futuro está no livre-arbítrio. Eu sempre falo isso. Use-o, mas não vou me desesperar. O que eu vou fazer? Vou continuar a orar para vocês, longe de pecar. A não ser que, quando Deus os rejeite e fale para mim, eu paro. Assim como ele rejeitou Saul. Fala: não interceda mais por Saul. Porque tem pessoas que Deus rejeita, e isso é uma comunicação com o céu. Agora, antes de orar por vocês, eu oro muito por mim, para que essa comunicação se mantenha viva e eficaz a ponto de produzir o fruto, um fruto de justiça, de trabalho, de crescimento para o reino. Entende? É isso que a mãe dele está fazendo. Olha, no versículo 6 ela fala, aí começa a relatar a história, João. Havia ali perto 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 e 120 litros. Irmão, esses potes eram colocados na porta das casas judaicas, para que eles viessem a limpar os pés. Portanto, bastante sujos, bastante até mesmo nojentos, irmão. E o número 6 fala da condição do homem, fala do homem, é o número do homem. E esses potes aqui é o vaso, é aquele que recebe o que é precioso, é aquilo que recebe o que é bom, a dádiva do Espírito Santo. E nós percebemos o autor João colocando alguns com 80, outros com 120. Por quê, irmão? Eles eram talhados por alguma coisa ali, assim, abrir espaço. Então, quanto mais talhado eram, mais capacidade tinham. Então, quanto mais talhado, meu irmão, mais vazio, maior a capacidade de receber. Ou seja, irmão, quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, maior será o milagre que nós receberemos de Deus. Rabada soiandaraia. E com quem que nós aprendemos isso, irmão? Com quem que nós visitamos essas coisas? Logicamente, todo o aprendizado é sempre olhando Jesus como o maior exemplo. Eu gosto do livro de Filipenses, capítulo 2, e hoje eu vou ler com vocês. Sempre eu leio esses versículos. Eu quero que vocês compreendam quais que são os primeiros passos, porque esses são os primeiros passos nesse casamento de um milagre. Ele fala, o título é O Hino de Cristo. Cristo, sendo Deus, se humilhou-se. Ele fala, a atitude de vocês devem ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não exigiu e nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho, por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que conduz à vida. E ali havia esses 6 potes que indicam justamente a condição humana, meu irmão. Sabe, suja pelo caminhar, suja porque, sabe, tem muitas feridas e muitos traumas, e nós precisamos nos esvaziar de todos os conceitos humanos para que venhamos a receber. Eu falei em outra ministração e creio que é pertinente, irmão. Deus quer formatar você. Deus quer formatar o seu disco rígido e te dar um novo começo. E para isso, nós precisamos olhar para a vida de Cristo, olhar para a palavra. Olha o que ele diz no versículo 8. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele fala: Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre da cerimônia. Os empregados seguiram a sua instrução, irmão. Olha, o crescer de Jesus, irmão, primeira coisa que eu vejo aqui, eu li os 2 versículos juntos, porque o crescer de Jesus, ele vem pela palavra, pela purificação da palavra. O que Jesus diz? Encham os potes com a palavra. E nós sabemos que a água da palavra, a água, ela tipifica justamente a palavra de Deus. Em muitos momentos, eu sei que ela tipifica também o Espírito Santo, mas nesse caso aqui é a palavra. Enchei-vos do Espírito, Paulo fala, mas enchei-vos da palavra. Olha, quando Paulo traz para Efésios, a igreja de Efésios, que é uma igreja espiritual, o papel do marido e da esposa, ele fala justamente sobre isso. Quero ler com vocês Efésios capítulo 5, do versículo 22, do versículo 25 ao 28, e diz assim, e vocês, marido, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que pudesse apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer outro defeito. Vocês entendem, meu irmão, que tanto o homem quanto a mulher num casamento, eles têm o papel distintos, mas ambos importantes. A mulher representa a igreja, gloriosa, imaculada. Quando nós vemos um casamento aqui no Brasil, nós vemos toda pompa e toda a atenção sempre voltada para a noiva, na hora que ela vai entrar, a marcha nupcial. Então, Cristo quer se apresentar através da noiva, Cristo quer se apresentar através de nós. Mas o papel do homem é de suma importância. Por quê? Porque ele mostra o amor sacrificial. E o que quer dizer, meu irmão? Se necessário for, se jogar na frente da bala perdida, mas mais do que isso, purificando-a pela água da palavra. É o homem que traz justamente o comando de ordem da palavra, de enchimento dentro de uma casa. Então, há uma preparação primeiro, sabe? Há algo que deve ser feito. Primeiro há um esvaziamento, mas depois há o encher da palavra para que um milagre aconteça. E no versículo 8 eles falam, agora tirem. Ou seja, meu irmão, por quê? Eu quero me apegar porque os empregados seguiram as instruções. Porque, meu irmão, conhecimento sem prática se torna em engano. Eu quero repetir isso. Conhecimento sem prática se torna em engano. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nós vimos justamente essa questão, irmão, que é tratado das 2 casas. Qual que é a diferença da casa? Ele fala do sensato e do insensato, que remete justamente para as noivas virgens, a sensata e as insensatas, as que se prepararam e as que não se prepararam. As que se prepararam é as que se colocaram a palavra em prática, irmão. É simples, ele compara que o sensato é aquele que ouve as palavras e as pratica, faz total diferente, é como firmado uma casa na rocha. E a nossa rocha é Cristo, a rocha eterna. Ele diz que quando os ventos, as enchentes vêm e batem, ele permanece inabalável. Quer dizer que ele não vai sentir, irmão? Não, quer dizer que ele sente, mas que ele não vai aluir, que ele vai se manter estável e se manter de pé. Agora, aquele que não pratica, irmão, vai levar tudo e ainda, além de tudo, vai se transformar em ruínas. Olha, precisamos compreender e colocar em prática todas essas coisas para que nós venhamos, de fato, a vivenciar milagres.
No capítulo 9, eles seguiram as instruções, obedeceram Jesus. E o que fizeram? O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. E o noivo, quando o noivo vem, meu irmão, é sinal de que, vocês já sabem, o dia do Senhor está chegando. Mas eu gosto dessa parte, por quê, meu irmão? A água fala de uma coisa insípida, algo que não tem graça, sem cheiro. E era o que aquele casamento vivia, era o que aquele casamento passava, mas transformou em vinho. E vinho fala da presença do Espírito Santo, que traz alegria, e alegria plena. Em João 16, versículo 22, ele fala para os discípulos que, embora eles experimentassem um pouco de tristeza, seria temporário naquele momento, mas que quando ele viesse a ver eles novamente, a alegria deles seria completa e ninguém poderia roubar deles. E é isso que Deus quer trazer para a nossa vida, irmão. Uma alegria que ninguém pode nos tirar por uma circunstância difícil que estamos vivendo. Quem aí quer ter um casamento assim? Quem aí quer ter uma família, uma casa onde nós possamos ser de fato, meu irmão, felizes até no meio das dificuldades, alegres até com problemas e circunstâncias desfavoráveis nos rodeando? Quem aí quer viver, sabe, um sonho? Porque descobre graça, meu irmão, quem experimenta. Ele experimentou o vinho. E aí ele foi chamar um noivo. Porque quando a igreja se alinha com o Espírito, clamando, ora Maranata, vem Senhor Jesus, o noivo vem, ora Maranata, vem Senhor Jesus, descobre graça quem experimenta, irmão. Isso indica a bênção suprema de Deus. E eu quero ler com vocês, porque o profeta Amós relatou ela. Em Amós capítulo 9, versículo 13 e 14, ele diz: virá o tempo, diz o Senhor, em que as colheitas serão tão formidáveis que logo após ter sido feita uma colheita, os lavadores começarão a plantar de novo. As vinhas plantadas nos montes de Israel produzirão tantas uvas que o vinho ali vai correr à vontade de todas as colinas. Eu mudarei a sorte do meu povo. Eu quero profetizar. Eu mudarei a sorte do meu povo, diz o Senhor. Então volte a sonhar, irmão. Volte a orar, porque Deus realiza sonho de quem ora, de quem intercede, de quem pratica. Volte a sonhar. Ele fala: eu mudarei a sorte de meu povo Israel. Eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares e comerão os frutos e beberão do seu vinho. Receba a alegria de Deus, irmão. Raba da raia, receba a alegria de Deus, meu irmão. Receba a alegria que vem do céu. O céu se abre e o Deus derrama vinho, derrama alegria. E sabe o que acontece, irmão, com quem persevera, com quem vai? A palavra fala: olha, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. O que ele está dizendo, irmão? Que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está reservado para o final. Eu ouso dizer que Deus vai surpreender muitos que ousaram a crer, que ousaram a não desistir dos seus sonhos, que ousaram a não desistir dos seus projetos, porque somente quem derruba um gigante sabe o valor que é de ir até o rio e recolher as pedrinhas para jogar com a funda na mão, de recusar a armadura de Saul, que não te promove, mas sim que te paralisa. Só quem ousou crer e vive isso sabe o quanto é especial crer quando ninguém mais crê. O melhor de Deus está no final, irmão. O melhor de Deus virá no final desse processo. Em Eclesiastes 7:8 fala que melhor é o fim das coisas do que o começo. E é isso que eu quero profetizar para a sua vida, para encerrar. Deus te surpreenderá com um final glorioso. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. A paz do Mestre. Tchau, tchau.